Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta, né? Agora com a nossa aula de geografia, a nossa última aula da semana, da primeira semana de aulas à distância. Agradecendo mais uma vez pelo esforço, o empenho de vocês, colaboração, continuo pedindo, colaborem com os pais, ajudem eles, pois como a tia falou ontem, nós temos que ter empatia, nos colocarmos no lugar do outro e pensar que a nossa família tem muitas responsabilidades, além de ficar com vocês, tá? Que é também uma grande responsabilidade. Então, ajudem eles e façam as tarefas de vocês com bastante empenho, bastante dedicação, tá? Que a tia cada dia fica mais orgulhosa de vocês e com mais vontade de voltar para a escola para ensinar vocês, tá? Que com a graça de Deus vai ser logo, tá bom? Então eu conto com a empatia de vocês para com os outros, tá? Que nós possamos pensar no outro sempre, tá bom? Então nossa última aula da semana, aula de geografia, certo? É sobre os 3 períodos do dia. Um dia ele tem 24 horas, né? A tia já falou isso na sala para vocês. E ele tem 3 períodos também, também nós já conversamos sobre isso, que é a manhã, a tarde e a noite. Pela manhã a gente chama o período matutino, turno matutino, né? Quem estuda pela manhã, a tia sempre diz que vocês perguntavam no começo, tia, qual é o turno? É o período do dia, o matutino. Tia, qual é o período da tarde, o turno? É o vespertino. E à noite é o noturno. Então, manhã é o primeiro turno, primeiro período, que é o matutino. Tarde é o segundo turno, que é o vespertino, né? Segundo período do dia. E à noite é o período noturno, né? Cada horário desse aqui, cada período do dia desse aqui, a gente tem atividades diferentes, né? Às vezes acontece de ter atividades semelhantes nos 3 turnos, como por exemplo, você fazer tarefa. Acontece às vezes de ter que fazer nos 3 turnos, depende, né? Ou lanchar também dá para fazer nos 3 turnos. Então, existem atividades que dá para fazer só em um turno, que não dá para fazer no outro, mas existem também as atividades semelhantes, certo? E a gente vai falar sobre isso, sobre a rotina do dia a dia, dos 3 turnos que a gente tem em um dia. Lembrando que o dia tem 24 horas, certo? O que você faz ao longo do dia? O que a gente faz? Ah, tia, eu faço muitas coisas. Agora, então, eu faço muita tarefinha, né? Cada dia eu tenho uma rotina, porque a gente voltou com as nossas atividades dos livros. Que bom, porque quando a gente passa o dia fazendo atividades, significa o que eu falei, que a gente tem uma rotina. E se a gente tem uma rotina, nós temos responsabilidades. E se nós temos responsabilidades, nós somos pessoas responsáveis. E pessoas responsáveis são pessoas maravilhosas, são pessoas que é bom a gente conviver, que conseguem ter uma convivência harmoniosa, né? Como a gente falou ontem. Então, todos nós temos uma rotina. Nós temos uma rotina diferente nos 3 turnos, nos 3 períodos do dia, ou às vezes acontece de ter alguma que é semelhante, né? Ou que é igual mesmo, como lanchar, brincar. Por exemplo, pela manhã você pode brincar na hora do recreio na escola, ou então quando você terminar sua tarefa em casa. À tarde você também pode brincar, depois das suas tarefas, e à noite também, né? O brincar não quer dizer correr, não quer dizer ter que caminhar. Pode ser uma brincadeira sentada, uma brincadeira lendo, alguma coisa assim, tá? Então, existem atividades que podem ser iguais ou semelhantes e existem atividades diferentes. Como, por exemplo, pela manhã, você até pode dormir. Se você estuda à tarde, acontece de você, às vezes, dormir até mais tarde um pouquinho. Mas
você logo tem que levantar, porque tem que tomar café, porque tem toda uma rotina para cumprir, né? As atividades, tem que ir para um reforço particular às vezes, não é? Pois é. Então, pela manhã dá até para dormir, mas não é igual. Às vezes tem um período da tarde que dá para dormir depois de chegar do reforço ou depois de fazer a tarefa em casa. Ou não é igual como é à noite, que a noite é que realmente ficou para a gente dormir, né? Mais tempo. Dormir quantas horas por dia? 8 horas por dia, tá? Ou seja, você tem que dormir às 21 horas, 9 horas da noite, certo? Para também ter uma rotina. Essa rotina vai fazer você crescer saudável, ter uma mente saudável, ter disposição para o outro dia, certo? Observem aqui essas imagens. Elas são atividades que você faz todos os dias. Observem aqui. Visitar uma exposição. O que é exposição? É quando tem alguma coisa à mostra para você ir lá olhar, todo mundo olhar. Exposição de quadros, exposição de estátuas, exposição de roupas, exposição de joias. Exposição, vai expor, vai mostrar alguma coisa. Para as pessoas irem lá visitar, conhecer, saber quem fez, quem desenhou, quem criou, tá? Tem exposição de tudo. Então, todo dia você vai visitar uma exposição? Não, né? Ultimamente a gente não está nem podendo sair para conhecer, para ver alguma coisa. E visitar uma exposição é uma situação que ocorre às vezes, não ocorre sempre, né? Não dá para fazer os 3 períodos do dia e nem é todo dia. Não é uma rotina, é uma atividade que você faz às vezes. E almoçar, você faz isso todo dia? Agora aí você faz, porque é uma das suas refeições, né? Todo dia você tem que tomar café, como a gente viu em ciência, lanchar, aí almoçar, aí depois lanchar e depois jantar, né? Então, almoçar é uma atividade que você faz todos os dias, com certeza. E almoçar o quê? Como o menino tá comendo aqui, salada, tá comendo a carne, o arroz, tá comendo tomate, tomando água ou suco natural, tá? Relembrando a aula de ciências, né? Aproveitando aqui a aula de ciências para relembrar vocês o quanto é importante uma boa alimentação, ainda mais nos dias de hoje, tá? Que a gente tem que aumentar nossa imunidade. O que é imunidade, tia? É fortalecer o nosso organismo, fazer com que a gente fique tão forte que nenhuma doença consiga chegar perto do nosso corpo. Se a gente come bem, a gente se fortalece e não vai ficar doente de jeito nenhum, tá? Então, lembrando aquela de ciências, almoçar saudável. E é uma atividade que você faz todo dia. Aqui, e ao dentista? É uma atividade que você faz todo dia? Também não. A gente faz isso de mês em mês, né? Ou então acontece quando vai fazer uma limpeza nos dentinhos, ou você vai arrancar. Não é uma atividade que a gente faz todos os dias, né? É uma atividade que é de vez em quando. E brincar com os amigos? Ultimamente não está dando também para a gente estar saindo, visitando como antes. Mas brincar com os amigos é uma atividade que dá para fazer todos os dias, de acordo com a nossa rotina que a gente tem. Estudar primeiro, aí depois a gente se alimentar, estudar e depois ter a hora de lazer, né? Então, brincar com os amigos faz parte da nossa rotina de todos os dias, sim, tá? E ao dentista, não, é de vez em quando, né? Ler um livro. E isso aqui, gente, faz parte da rotina de vocês todos os dias. É para fazer. Vocês estão fazendo agora, porque a gente retornou, né? E eu acredito que antes da gente retornar às aulas, e vocês também estavam fazendo. A tia sempre diz, lê um gibi, lê um livrinho de história, começa a ler um livro fininho, quando você vê no final do ano, você está lendo um livro grossão, cheio de páginas, tá certo? Então, ler um livro é uma atividade que dá para fazer parte todos os dias da sua rotina? Com certeza dá. Quem não tem esse hábito, essa rotina aqui de fazer isso,
Agora vocês estão tendo mais essa questão das atividades. Mas pega um livro diferente sem ser o da escola, tá? Que isso é bem legal também para vocês. E a escola é uma atividade que faz parte da rotina de todos os dias? É, antes, agora a gente só está afastado devido a tudo que vem acontecendo, né? Que vocês sabem que existe um vírus que é perigoso para a nossa saúde, mas estudar faz parte da nossa rotina. Às vezes você vai de manhã para a escola, à tarde você vai para a sala de particular, para o reforço, ou então vice-versa, né? À tarde você vai para a aula e no outro dia de manhã você vai para o seu reforço. Então, essa aqui é uma atividade de todos os dias, do nosso dia a dia. Ao longo do dia, nós fazemos muitas atividades. Com certeza vocês têm uma rotina, como a gente falou ontem em história, né? Uma rotina de atividades, de hora de comer, de fazer tarefa, de banhar. Então, ao longo do dia, a gente consegue fazer atividades diversas, né? Manhã, tarde e noite. Por exemplo, escovar os dentes. Nós devemos fazer todos os dias. E fazer quantas vezes ao dia? Toda vez que você comer, tá? Pela manhã você levanta e escova os dentes antes de comer. Depois que você tomar o seu café, é também indicado você escovar seus dentinhos para tirar os restos de alimento, tá? Então, isso aqui a gente tem que fazer todos os dias, depois do café, na hora do almoço, que você terminou de almoçar, aliás, aí você vai escovar os dentes, isso é importantíssimo, tá? Depois que lancha à tarde, à noite, né? Antes de dormir, principalmente, é muito importante você dormir com seus dentinhos limpinhos, porque vocês sabem que existe um bichinho chamado cárie, que ele come o dentinho, deixa todo preto, né? E se você deixa sujeira entre os dentes, a facilidade de ter cárie é maior, tá? Então, escovar sempre os dentes todos os dias e criar uma quantidade, e criar esse hábito de se alimentar e escovar, para não deixar restos de alimento, tá? Usar fio dental antes é interessante também, importante, porque você vai tirar o que a escova não consegue, tá? Entre os dentes. Outras atividades, como ir ao cinema, ir ao médico, nós fazemos de vez em quando. Isso aqui não faz parte do nosso dia a dia, né? Todo dia, aliás. A gente tem que ir ao médico para se consultar, para saber como é que a gente está, ou então quando a gente está se sentindo mal, tem que ir ao cinema. Quando vai viajar, que tem algum lugar que tem cinema, aí você vai para ver algum filme. Mas isso a gente faz nas férias, né? No período que a gente viaja para conhecer algum lugar, para resolver alguma coisa, né? Então, são duas atividades que a gente faz também de vez em quando, né? Os períodos do dia. Um dia ele pode ser dividido em manhã, tarde e noite. Os 3 períodos, 3 turnos, tá? Em cada um desses períodos, muitas atividades acontecem, como a gente já falou. Durante a manhã e a tarde, a maioria das pessoas trabalham, né? E realizam suas atividades do dia a dia, em casa ou no trabalho. Durante a noite, a maioria das pessoas descansa. Ah, tia, mas tem gente que trabalha à noite. Exatamente. Tem gente que trabalha à noite. Quando a tia diz a maioria, é porque uma grande parte consegue trabalhar durante o dia, manhã e tarde. Mas tem quem trabalha à noite. E às vezes até na madrugada, né? São situações que acontecem na vida dos adultos. Às vezes não tem como escolher o período que se estuda, que se trabalha e se estuda também, tá? Então, por isso que eu te disse, tem atividades que dá para você fazer durante a manhã ou à tarde ou à noite que sejam iguais, né? Depende muito da situação da pessoa, né? Há atividades que são realizadas durante todos os períodos do dia, que é o que eu falei, tá? Por isso, algumas pessoas trabalham à noite, por exemplo. Por exemplo, os médicos que têm plantão, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros, os porteiros, dentre muitos outros que têm que trabalhar à noite, que trabalham à noite e têm que trabalhar à noite, tá? Passam às vezes à noite, só vão embora no outro dia, certo?
principalmente agora, os médicos, os enfermeiros, que a gente tem que agradecer muito por eles estarem cuidando das pessoas doentes. Eles ficam à noite, o dia todo, lá, a noite toda, cuidando das pessoas, tá? E todos os profissionais são importantes, mas esses que passam a noite cuidando da nossa segurança, da nossa saúde, são também muito importantes, tá? Durante a manhã e a tarde, as crianças vão à escola e realizam suas atividades do dia a dia, né? Vocês costumavam fazer isso antes da quarentena. E vão voltar com fé em Deus a fazer. Manhã, como eu disse, às vezes vai para a escola, à tarde vai para o reforço, ou então ao contrário. À tarde vai para a escola e pela manhã no outro dia vai para o reforço, tá? Isso aqui também varia de acordo com o horário que cada criança estuda. Quando a noite chega, é sinal de que o dia está acabando, que a maioria das pessoas vai descansar, né? À noite as crianças devem descansar e dormir, ter seu sono de 8 horas por dia, seu sono da beleza, renovar sua beleza, renovar sua saúde, né? Quando a gente dorme, a gente renova a nossa saúde. Se a gente dormir certinho, o horário certinho, tá? Então, à noite é a finalização do dia. Quando chega às 00 horas, que é a meia-noite, como a gente já explicou, às 24 horas do dia, aí é a hora que finaliza o dia, para começar outra a partir de 1 hora da manhã, certo? Então, é isso. Nosso assunto de geografia. Os 3 períodos do dia, quais são? Manhã, tarde e noite. O turno matutino, manhã, vespertino à tarde, noturno à noite, tá? Sendo que a gente pode fazer atividades semelhantes, né, nos 3 turnos ou iguais, ou pode, né, iguais fazer a mesminha, trabalhar ou estudar. Tem gente que estuda à noite também, que você pode estudar à noite, no caso de adultos, crianças não, tá? E o dia a gente pode desempenhar diversas atividades, depende muito da rotina de cada família, tá? Das situações de cada família, dos horários, certo? Tá sobre isso nosso assunto de geografia. Boa aula, aproveitem, façam a atividade de vocês com capricho. Eu estou recebendo as atividades dos pais de vocês, das que eu estou pedindo. Estou gostando de ver, certo? Domingo é o Dia das Mães. Deem um abraço nelas, bem apertado. Digam que a amam muito. Cuidem dela, ajudem ela, tá? Não faça a mamãe ficar zangada nem triste. Capriche na letrinha, nas tarefas, nesse momento tão importante que elas estão cuidando de vocês de pertinho. Porque logo, logo vocês vão voltar para a escola e aí vocês não vão ter mais o privilégio de elas estarem ajudando vocês nas tarefas, né? Porque é um privilégio a mamãe ajudar vocês. Então, abracem, cuidem delas, ajudem elas, tá? E façam suas tarefas com capricho e com muito ânimo, certo? A tia continua orgulhosa e desejo um ótimo final de semana. E com a graça de Deus, segunda-feira nós estamos de volta com mais aulas, certinho? Um beijo no coração de todo mundo, tá? Amo vocês.